Essa é a primeira aula sobre os conjuntos numéricos. Para essas aulas, eu elaborei um PDF cujo link está aí na descrição do vídeo para você baixar e acompanhar as aulas. Deixa eu te mostrar o que você vai encontrar nesse PDF. Olha só. No PDF você vai encontrar as aulas organizadas. Aqui tem a aula 1, conjunto dos números naturais. Mais abaixo aqui, ó, aula 2, conjunto dos números inteiros e assim por diante. Todas as aulas organizadas. Em cada aula eu deixei um espaço reservado para você fazer a anotação da teoria que eu explicar aqui no quadro. Você vai anotar aí do jeito que você achar melhor. Eu vou estar explicando a teoria e você vai anotar aí nesse espaço o resuminho da teoria. Que mais você vai encontrar no PDF? Os exemplos que eu resolvo durante as aulas. Aqui, ó, exemplo 1, exemplo 2 e assim por diante. Também com espaço para você fazer a sua resolução. No final desse PDF, você vai encontrar uma lista de exercícios. Cadê ela? Aqui, ó, uma lista de exercícios com questões dos mais diversos vestibulares e concursos por aí. Olha só, questão do Cefet, do OBMEP, que mais a gente tem aqui, ó, questão da EPICAR, do Colégio Naval. Essa lista de exercícios, pessoal, ficou muito bacana, ficou com um nível muito bom. Além disso, além dos exercícios, você tem também aqui, ó, o gabarito. Então você pode tentar fazer o exercício e verificar aqui no gabarito se você está conseguindo assimilar o conteúdo. Tudo bem, pessoal? Tudo isso feito com muito carinho para você se dar bem no seu concurso, no seu vestibular. Se você é novo por aqui, eu sou o professor Paulo César, criador do PC da Matemática, e gostaria de lhe pedir, caso você goste desse conteúdo, que deixe seu like, que se inscreva no canal, que compartilhe esse vídeo, porque assim você vai estar me ajudando. Portanto, sem mais enrolação, bora lá para a primeira aula. Vamos lá! E a primeira aula, pessoal, é sobre o conjunto dos números naturais, representado pela letra N com um tracinho do lado. O conjunto dos números naturais é formado pelos seguintes elementos: 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Conforme a gente observa, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Muito bem. Uma observação, quando a gente coloca o asterisco assim, pessoal, olha só, a gente está excluindo o zero do conjunto. Portanto, o N asterisco é 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Não só no conjunto, para o conjunto dos números naturais. Sempre que você coloca um asterisco na letrinha que representa um conjunto, você está excluindo desse conjunto zero. O Z asterisco, o Q asterisco, o R asterisco, nós estamos excluindo o zero daquele conjunto. Muito bem. Agora a representação na reta. Como fazer, como proceder para representarmos os números naturais na reta? Assim, pessoal, ó, inicialmente a gente desenha uma reta qualquer e escolhe um pontinho dessa reta para ser a representação geométrica do zero. Então não vai se perder. Desenha uma reta qualquer e escolhe um pontinho dessa reta para ser a representação geométrica do zero. O que mais devemos fazer? Estabelecer uma unidade de medida. Aqui está a minha unidade de medida, que tem cerca de 10 centímetros. Mas não precisa ter 10 centímetros. Pode ter 1 centímetro, 5, o tamanho que for. O importante é você estabelecer uma unidade de medida. Bom, agora, vê se você concorda comigo. Quando a gente toma essa unidade de medida uma vez à direita do zero, tomei ela uma vez à direita do zero, a gente obtém um pontinho. Esse pontinho vai ser a representação geométrica do 1. Olha que bacana. Agora, quando a gente toma duas vezes essa unidade de medida à direita do zero, uma, duas vezes, a gente obtém um outro pontinho, que vai ser a representação geométrica do 2. 3 vezes à direita do zero, obtém um outro pontinho, que é a representação geométrica do 3, e assim por diante. Tudo bem, pessoal? É assim, então, que a gente faz para representarmos geometricamente os números naturais. O que mais é importante a gente saber dentro do conjunto dos números naturais? Essa definição de sucessor. Primeiro vamos pensar geometricamente, pessoal. Vamos pensar na reta numérica. O sucessor de um número natural na reta numérica é aquele número que está imediatamente à sua direita. Combinamos assim. O sucessor de um número natural, pensando na reta, né? O sucessor de um número natural na reta é aquele número que está imediatamente à sua direita. Portanto, a gente observa que o sucessor de 1 é o 2, o sucessor de 4 é o 5, o sucessor de 20 é o 21 e assim por diante.
São duas perguntas capciosas aqui, pessoal, que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, o sucessor de 20 é o 21. Beleza. O sucessor de 20 é o 21. O número que tem sucessor 20, observe que eu mudei a pergunta. O número que tem sucessor 20 é o 19. Perceberam? O sucessor de 20 é o 21. O número que tem sucessor 20 é o 19. Tranquilo? Bom, o que a gente observa então? Qualquer que seja o número natural que a gente tomar, o seu sucessor é ele mais 1. É isso que eu quis representar aqui com esse SN. Não se preocupe com a escrita. S parênteses N aqui para mim, eu estou dizendo que é o sucessor do número N. Qualquer que seja o número N, o sucessor dele é N mais 1. O sucessor de 10 é 11, o 11 é 10 mais 1. É isso que eu quero dizer. Na mesma linha de raciocínio, a gente define o antecessor de um número natural. Primeiro, também pensando na reta numérica. O antecessor, agora o antecessor, né? O antecessor de um número natural na reta é aquele número que está imediatamente à sua esquerda. O sucessor, imediatamente à sua direita. O antecessor, imediatamente à sua esquerda. Portanto, a gente observa que o antecessor de 4 é o 3, o antecessor de 10 é o 9, o antecessor de 100 é o 99 e assim por diante. De modo geral, acontece o seguinte, ó, a N aqui para mim é o antecessor do número natural N, é o N menos 1. O antecessor de 25 é o 24. O que é o 24? É o 25 menos 1. Tranquilo? De tal forma que a gente tem a seguinte fala bonita, vê se você vai concordar comigo. Todo número natural possui sucessor. Todo número natural possui sucessor. Mas nem todo número natural possui antecessor. Por quê? Porque existe um número natural que não possui antecessor. Qual é ele? É o zero, na verdade. Se a gente pensa geometricamente, fica fácil a gente verificar que o zero não possui antecessor. O que nós combinamos? O antecessor, na reta numérica, é aquele número que está imediatamente à sua esquerda. Olha aqui para o zero. Tem algum número natural à sua esquerda? Então o zero não possui antecessor. Tudo bem? Mas, professor, não seria o menos 1? Opa, o menos 1 não é número natural, tá bom, pessoal? E essa noção de sucessor, antecessor é apenas para o conjunto dos números naturais. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Tem aqui ainda, né? Agora a noção de número par, pessoal, olha só. A gente vai dizer que um número natural é par quando ele puder ser escrito na forma 2K, sendo esse K um número natural. É claro que essas definições aqui, pessoal, de número par e número ímpar, números consecutivos, que nós vamos ver daqui a pouco, elas vão se estender naturalmente para o conjunto dos números inteiros, tá? Mas na nossa aula nós estamos falando do conjunto dos números naturais. Então a gente vai dizer que o número natural é par quando ele puder ser escrito na forma 2K, sendo esse K um número natural. Por exemplo, o 14, 14 é um número par. Por que ele é um número par? Porque ele é da forma 2 vezes 7. Olha que bacana. O outro, o 20. O 20 é um número par. Por que o 20 é um número par? Porque ele é da forma 2 vezes 10. Então, todo número que puder ser escrito na forma 2 vezes um número natural, a gente vai dizer que é par. Agora, uma observação, pessoal, uma observação. Faz-se necessário esse K aqui ser um número natural. Porque, por exemplo, se isso não acontece, o 0,2, por exemplo, 0,2 é 2 vezes 0,1. É 2 vezes um outro número, mas esse número não é um número natural. Portanto, 0,2 aqui não é par, tá bom? Então, cabe aí essa observação. Bom, na mesma linha de raciocínio, número ímpar. A gente vai dizer que um número é ímpar quando ele puder ser escrito na forma 2K mais 1, também sendo K um número natural. Por exemplo, o 7 é um número ímpar. Por que o 7 é ímpar? Porque ele é da forma 2 vezes um número natural, que no caso é o 3, mais 1. O 11 é um número ímpar. O 11 é um número ímpar. Por que o 11 é um número ímpar? Porque ele é da forma 2 vezes um número natural mais 1. Tudo bem? Então, todo número que puder ser escrito na forma 2 vezes o número natural mais 1, a gente chama de número ímpar. Tranquilo? Bora lá. Continuando. Agora, pessoal, a definição de números consecutivos. A gente vai dizer que 2 ou mais números são consecutivos quando eles aparecerem em sequência na reta numérica. Por exemplo,
5, 6, 7, 8. São 4 números consecutivos. 9, 10, 11. São 3 números consecutivos. De modo geral, qualquer sequência de números consecutivos pode ser representada na forma n, n mais 1, n mais 2 e assim por diante, sendo o n aqui um número natural. É bom a gente entender bem as definições, pessoal, porque nos problemas vão aparecer assim: considere 3 números consecutivos. Opa, 3 números consecutivos, n, n mais 1, n mais 2. Considere 4 números consecutivos, n, n mais 1, n mais 2, n mais 3 e assim por diante. Bora lá. Agora, números pares consecutivos. Então, números pares consecutivos, exemplo, 8, 10, 12, 14. O que a gente observa? Que essa sequência de números pares consecutivos, vão de 2 em 2, na verdade. 2, 4, 6, 8, vão de 2 em 2. Portanto, qualquer sequência de números pares consecutivos pode ser escrito na forma n, n mais 2, n mais 4, n mais 6 e assim por diante. Então, se num problema aparecer assim, considere 3 números pares consecutivos, o que você vai escrever? N, n mais 2 e n mais 4. Com a condição aqui, pessoal, ó, desse n ser um número par. N não pode ser um número qualquer, o n tem que ser um número par, um natural par. Porque senão aqui fica um número ímpar, né? Aí não dá, aqui vai ser ímpar aqui também, tá bom? Na mesma linha de raciocínio, a gente define números ímpares consecutivos. Exemplo, 11, 13, 15, 17 são números ímpares consecutivos. A gente observa que toda e qualquer sequência de números ímpares consecutivos também vão de 2 em 2. Portanto, toda e qualquer sequência de números ímpares consecutivos pode ser representado por n, n mais 2, n mais 4 e assim por diante. Aí você poderia estar me questionando, mas, professor, é a mesma representação de números pares? Ó, números pares, n, n mais 2, n mais 4. Números ímpares, n, n mais 2, é a mesma? É a mesma. O que difere, pessoal? O que tem de diferente entre um e outro? É que nessa sequência aqui, esse n necessariamente é um número par. Nessa sequência aqui, esse n é um número ímpar. Ó, 1, 3, 5, 7 é um número ímpar. Portanto, se num problema aparecer, considere 3 números pares consecutivos ou 3 números ímpares consecutivos, você vai escrever n, n mais 2 e n mais 4, porque a representação é a mesma. Bacana isso aí, não é verdade, pessoal? Bom, continuando, agora a importantíssima definição de número primo. A gente vai dizer que o número natural é primo quando ele possuir apenas 2 divisores distintos. Então, todo número natural que possui apenas 2 divisores distintos, a gente vai dizer que é primo. Por exemplo, o 13. O 13, ele é um número primo. Por quê? Porque ele possui apenas 2 divisores distintos, que é o 1 e o 13, não é verdade? 1 e o 13 são os únicos divisores de 13, né? 2 divisores distintos. Então, o 13 é primo. Por outro lado, o 10 não é primo. Por que o 10 não é primo? Porque, além dele ser divisível por 1 e por 10, ele também é divisível por 2 e divisível por 5. Ou seja, ele possui outros divisores além do 1 e 10. Então, o 13 é primo, mas o 10 não. Observe que eu falei para vocês o seguinte, pessoal, ó, um número natural é primo, se ele possuir apenas 2 divisores distintos. Essa palavrinha distintos, exclui o 1 da definição de número primo. O 1 não é primo, tá bom, pessoal? Muito bem. Agora é mais... Os números primos, listei alguns aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11. 2 observações a respeito dos números primos. Observação 1. Existe um único primo par. Nós vamos usar isso em algum exercício aí mais adiante. Existe um único número par primo. É um único número par primo. Isso. Existe um único número par primo, que é o 2. Tá bom? Todos os outros números primos são ímpares. Essa é a observação 1. Observação 2. É possível a gente provar que existem infinitos números primos. Isso é possível a gente provar. Se você quiser que eu prove, deixa aí no comentário aí. Professor, justifique para mim por que realmente existem infinitos números primos. Aí eu
faço um videozinho aí que coloco aí para vocês. Agora, pessoal, para a gente finalizar essa parte, a definição de primos gêmeos e primos trigêmeos. Primeiro, primos gêmeos. A gente vai dizer que dois números primos são gêmeos quando a diferença entre eles foi exatamente de 2 unidades. Simples definição, não é verdade? Dois números primos são gêmeos quando a diferença entre eles foi exatamente 2 unidades. Alguns exemplos de primos gêmeos. 3 e 5 são primos gêmeos. 11 e 13, primos gêmeos. 17 e 19, todos esses são primos gêmeos. Tudo bem? Na mesma linha de raciocínio, a gente define primos trigêmeos. A gente vai dizer que 3 números primos são trigêmeos quando a diferença do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro for exatamente 2 unidades. Vou repetir para você, presta atenção. A gente vai dizer que 3 números primos são trigêmeos quando a diferença do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro for exatamente 2 unidades. Exemplo de primos trigêmeos, está aqui, 3, 5, 7. Observe, são 3 números primos, tais que a diferença do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro é exatamente 2 unidades. Aí tem certeza que você está pensando o seguinte: professor, me dá mais um exemplo aí de primos trigêmeos. Ixi, pessoal, vai ficar difícil. Porque é o seguinte, olha só. Primeiro, com relação aos primos gêmeos. Não se sabe essa questão, pelo menos até na data que eu estou gravando esse vídeo, não se sabe se existe uma quantidade finita ou infinita de primos gêmeos. Essa questão está em aberta. Ninguém provou, existem infinitos primos gêmeos. Também ninguém provou, existe uma quantidade finita de primos gêmeos. Mas é possível provar que existe apenas um trio de primos trigêmeos, que é esse aqui. Esse aqui é o único trio de primos trigêmeos. Se você quiser que eu demonstre, que eu justifique isso aí para você, também deixe aí nos comentários. Professor, duvido, prova aí para mim. É verdade, só existe esse trio de primos trigêmeos? Só existe esse. Não é difícil a gente provar isso. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente finalizou a parte teórica sobre o conjunto dos números naturais. O que a gente tem que fazer agora? Alguns exemplos, alguns exercícios para clarear as ideias. Bora lá? O primeiro exemplo diz o seguinte: quantos números naturais existem de 10 a 32? Ou seja, se você listar todos os números naturais de 10 a 32, quantos números naturais você vai escrever? É isso que está te perguntando. A ideia não é a gente listar esses números, pessoal. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar um exemplo menor para a gente verificar o que está acontecendo? Olha só, vamos supor que você queira determinar a quantidade de números naturais de 9 a 15. 9 a 15, fica fácil da gente listar. Muito bem. Quais são os naturais de 9 a 15? O importante aqui, pessoal, é você entender que quando a gente coloca a palavrinha de, os extremos estão inclusos, ou seja, você deve incluir o 9 e também deve incluir o 15. Portanto, de 9 a 15 existem os seguintes naturais: 9, 10, 11, 12, 13, 14 e o 15. Pronto, aqui estão os números naturais de 9 a 15. Quantos deram? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números naturais, é o total, 7. Agora, vê se você concorda comigo, olha só. Essa quantidade 7, é exatamente a diferença entre os números mais 1. Veja só, 15 menos 9 mais 1. 15 menos 9 dá 6, 6 mais 1, 7. Combinamos assim então, pessoal. Toda vez que você quiser calcular a quantidade de números naturais de tanto a tanto, de tanto a tanto, você deve fazer a diferença e somar mais 1, tá bom? Bom, então feito este treino, facilmente a gente resolve a questão agora, não é verdade? Quantos números naturais existem de 10 a 32? O que eu devo fazer? A diferença mais 1. Então é 32 menos 10 mais 1. Maravilha. 32 menos 10 vai dar 22, 22 mais 1, 23. 23. Existem, então, 23 números naturais de 10 a 32. Se você quiser conferir, fica à vontade, mas funciona sempre, tá bom? Bom, agora vamos para o item B. Quantos números naturais
existem entre, observa que aqui está falando da palavrinha entre 25 e 130, e aqui está falando de 10 a 32. Muito bem. Professor, existe diferença? Existe. Conforme eu mencionei para vocês, aqui nesse caso, quando fala a palavrinha de, esses dois números são considerados. Quando a gente fala a palavrinha entre, esses números não são considerados. Quando a gente fala entre 25 e 130, você não deve considerar o 25 e também não deve considerar o 130. Então, vamos pegar um exemplo menor para a gente verificar o que está acontecendo? Vamos supor que você queira calcular a quantidade de números naturais entre 3 e 10. 3 e 10. Fica fácil a gente listar esses números. Quais são os naturais entre 3 e 10? Vamos lá. É o 4, o 3 não faz parte. O 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Pronto, o 10 também não faz parte. Aqui estão os naturais entre 3 e 10. Quantos deram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A quantidade de números é 6. Agora, vê se você concorda comigo. Esse 6, essa quantidade de números entre 3 e 10, é exatamente a diferença entre os números, menos 1. Veja só, 10 menos 3, isso dá 7, 7 menos 1, 6. Combinamos assim então. Toda vez que você quiser calcular a quantidade de números naturais entre dois números dados, o que você deve fazer? A diferença menos 1. Aqui ó, a diferença mais 1. Entre a diferença menos 1. Tudo bem? Bom, então feito este treino, facilmente agora a gente resolve a questão, né? Quantos números naturais existem entre 25 e 130? É simples, você deve fazer a diferença 130 menos 25, ainda menos 1. Vamos lá. 130 menos 25 vai dar 105. 105 menos 1, 104. Olha que bacana. 104 números naturais existem entre 25 e 130. O item C, um pouco mais interessante, diz o seguinte. Para escrever de 1 até 250, portanto, considera o 1 e considera o 250, quantos algarismos escrevemos? Olha que bacana. Se um dia você não tiver nada o que fazer e resolver listar os números naturais de 1 até 250, quantos algarismos você vai escrever? É isso que está te questionando. Bom, então vamos lá, pessoal. Inicialmente, a gente deve dividir esse problema, a gente deve resolvê-lo em partes, considerando os números com 1 algarismo, os números com 2 algarismos e os números com 3 algarismos. Então tá. Inicialmente, pensando nos números de 1 algarismo. Os números de 1 algarismo que você vai escrever são os números que vão de 1 a 9, não é verdade? São os números de 1 algarismo que você vai escrever. Bom, para você escrever cada um desses números, você gasta um único algarismo, né? O 1 tem um algarismo, o 2 tem um algarismo e assim por diante. Portanto, a quantidade de algarismos que você vai escrever vai ser 9 vezes 1, né? 9 vezes 1. Por que esse 9 aqui, pessoal? Porque de 1 até 9, existem 9 números. Para eu escrever cada um desses números, eu uso um algarismo. Então, 9 vezes 1, 9 algarismo. Beleza, bacana demais. Bom, agora vamos pensar nos números de 2 algarismos que você vai escrever. Os números de 2 algarismos que você vai escrever são os números que vão de 10, observe que eu estou falando de 10 a 99. De 10 a 99. Bom, inicialmente você deve computar quantos números de 2 algarismos você vai escrever. Como aqui está falando de 10 a 99, o que você deve fazer? A diferença mais 1. 99 menos 10 dá 89, 89 mais 1, 90. Você vai escrever 90 números de 2 algarismos. Portanto, a quantidade de algarismos que você vai escrever vai ser o quê? 90 vezes 2. Isso vai dar quanto? 180. Pronto. Então, ó, para escrever os números de 2 algarismos, você usa 180 algarismos. Agora vamos pensar nos números de 3 algarismos que você vai escrever. Os números de 3 algarismos que você vai escrever são os números que vão de 100
a quanto, pessoal? A 250. Eu já disse até 250, na verdade? De 100 a 250. Muito bem. Quantos números você vai escrever? Quantos são os números de 100 a 250? O que a gente deve fazer mesmo? A diferença mais 1. Então, vamos lá. Ó. 250 menos 100 dá 150. 150 mais 1, 151 números. Você vai escrever 151 números de 3 algarismos. E para escrever cada um desses números, você usa 3 algarismos. Portanto, a quantidade de algarismos que você vai usar vai ser o quê? 151 vezes 3. E 151 vezes 3, isso vai dar quanto? Vai dar 453. 453 algarismos. Ou seja, você usa 453 algarismos para escrever os números de 100 a 250. Bom, para finalizar o problema, o que a gente deve fazer, pessoal? A gente deve somar, né? Agora a resposta do nosso problema, ó. Resposta, vamos lá. Vai ser o quê? Vai ser o 9 mais o 180 mais 453. Acredita em mim que é mais, por verdade, essa soma vai dar 642. 642 algarismos que você vai escrever se você resolver listar os números naturais de 1 a 250. Muito bem, próximo exemplo. Determine no item A 3 números consecutivos cuja soma é 78. O que são números consecutivos mesmo, pessoal? Números que aparecem em sequência na reta numérica. Qualquer que seja a sequência de números consecutivos, ela é da forma n, n mais 1, n mais 2 e assim por diante. Então, como ele está pedindo para a gente determinar 3 números consecutivos, os 3 números serão n, n mais 1 e n mais 2. Cuja soma é 78. Portanto, você vai organizar o seu problema assim, armar o seu problema assim, ó. N mais n mais 1 mais n mais 2, isso tem que ser igual a 78. Essa é a conta que você deve fazer, a fim de determinar o n, porque uma vez determinado o n, a gente acha os outros números. Então, vamos lá, olha só. 1, 2, 3 n's, mais 1 mais 2, 3, igual a 78. Um pouco mais, 3 n's é igual. O que a gente faz agora? O 3 para o segundo membro vai ficar 78 menos 3. E 78 menos 3 vai dar 75. Excelente. Se 3n é igual a 75, quanto é que vai valer o n, pessoal? O 3 está multiplicando, passa dividindo, não é assim que a gente costuma falar? E 75 dividido por 3, isso vai dar 25. 25. Excelente. Esse é o n. 25. Muito bem. Então, quais serão os 3 números? Olha só. Um é n, outro é n mais 1, outro é n mais 2. Se o n é 25, os números serão 25, 25 mais 1, 26 e 26, 27. Tudo bem? É o 25, 26, 27. É a resposta aqui do nosso problema. 25, 26 e 27. Excelente. O próximo exemplo, também na mesma linha de raciocínio. Determine 3 números pares consecutivos, pessoal. Agora são números pares consecutivos. Bom, o que nós combinamos? Que números pares consecutivos, qualquer que seja a sequência de números pares consecutivos, ela é do tipo n, n mais 2, n mais 4, n mais 6, vai de 2 em 2. Como está pedindo para a gente determinar 3 números pares consecutivos, os 3 números que você vai considerar vai ser n, n mais 2 e n mais 4. Portanto, você deve escrever n mais n mais 2 mais n mais 4. Isso deve ser igual a 114. Maravilha. 1, 2, 3 n's. 3 n's mais 2 mais 4, 6. Igual a 114. Um pouco mais, 3n é igual. O que a gente faz agora, pessoal? 6 para o segundo membro vai ficar 114 menos 6, 108. 108. Portanto, quanto vai valer o n? O n vai ser 108 dividido por 3. E 108 dividido por 3 vai dar 36. 36. Pronto.
Agora a gente tem condições de dar a resposta ao problema. A resposta ao problema vai ser o quê? Olha só, os três números são n, n mais 2, n mais 4. Se n é 36, aqui você vai ter 36, 38 e 40. 36, 38 e 40. Vou colocar um E aqui, né? E 40. Pronto. Aqui estão os três números pares consecutivos cuja soma é 114. E o item C, também na mesma linha de raciocínio, determinar três números ímpares consecutivos cuja soma é 57. Na mesma linha de raciocínio. O que nós combinamos? Tanto números pares consecutivos como ímpares consecutivos são da forma n, n mais 2, n mais 4, vão de 2 em 2. A diferença é que os pares consecutivos aqui, o n é um número par, e os ímpares consecutivos, o n é um número ímpar, tá bom? De qualquer forma, os três números considerados aqui vão ser n, n mais 2, n mais 4. Aí você vai escrever n mais n mais 2 mais n mais 4 igual a quanto aqui, ó? Igual a 57. 57. Será que a gente consegue fazer aqui? Consegue. 1, 2, 3 n's. 3 n's. Agora 2 mais 4, 6, mais 6 é igual a 57. Vou vir para cá agora, tá? Vai ficar 3 n's. 3 n's. Igual a o 6 para o segundo membro, 57 menos 6 vai dar 51. Vou fazer meio que direto aqui, tá? Ó, vamos lá, ó. Olha só, o 6 para o segundo membro, então 57 menos 6, 51. Aí o 3 está multiplicando, passa dividindo. 51 dividido por 3, isso vai dar 17. Fiz meio que direto aqui, tá bom? Então, a resposta vai ser o quê? 17, 19... e 21. Excelente.